Meu nome é Renato Paz, eu trabalho na AWS no time de especialistas de Analytics, então assim, a minha vida é falar com clientes sobre projetos de dados. Eu acompanho Analytics já há bastante tempo, desde dos primórdios aí. E o que eu vejo é uma crescente na importância dos dados dentro da estratégia das empresas. Eu acho que hoje eu fico muito feliz de ver, inclusive aqui no FSI Symposium, que muitas empresas têm dados dentro da estratégia delas, ou seja, isso já é um core para as empresas. Quando você vai conversar com um executivo, muitas vezes o executivo tem a necessidade de ter uma estratégia de dados no dia a dia. Você olha, como é que eu resolvo o meu problema de dados? Então, eu fico feliz que o dado ele extrapolou, até por conta talvez do GenAI, as empresas elas começaram a entender a importância de dados e como a estratégia de dados pode acelerar até mesmo para projetos estratégicos dentro das companhias. Eu acho que a gente vê empresas em todos os momentos, né? Tem tanto aquelas empresas que já trabalham com dados no dia a dia, o que facilita muito bem, porém, muitas vezes o time de negócios ainda não tem adoção. Então, o modelo de democratização, de como a gente consegue fazer com que o time de negócio seja mais autônomo para utilizar os dados no dia a dia, acaba sendo o principal foco, né? As empresas que não têm ainda uma cultura de dados, elas estão estruturando muito, principalmente a parte de ingestão, começando a remover os silos de dados, porque isso é um grande desafio, né? Como é que você consegue consolidar os dados para potencializar sua informação, criar, por exemplo, uma visão 360 do cliente, né? E criar suas iniciativas específicas, campanhas específicas para melhorar, entender a jornada do cliente dentro do dia a dia da sua empresa. E essas empresas, independente de qual estágio que elas estão, se ela já está mais avançada, trabalhando muito mais na democratização, até mesmo estruturando ainda a plataforma de dados delas, todas elas têm uma preocupação muito grande com governança e segurança de dados. Acho que cada vez mais isso se torna um ponto-chave, porque isso vai permitir que uma empresa consiga escalar ou não. Então a governança ela acaba sendo um trabalho que te dá talvez um pouco de burocracia, né? E reduz velocidade. Então o grande desafio é como é que você consegue governar os seus dados ao mesmo tempo que você entrega a velocidade para o negócio. Então esse é o grande ponto e eu tenho trabalhado justamente com clientes para a gente conseguir resolver isso e de certa forma implementar governança sem você trazer uma lentidão para o business utilizar esse dado no dia a dia. O que eu tenho visto que é meio que um padrão que eu posso, de certa forma, dizer que eu tenho visto como grandes tendências primeiro, monetização de dados. Então tem muitas empresas, e não necessariamente você vender o seu dado, tá? Mas como você pode potencializar o valor do dado dentro da sua própria empresa para você acelerar vários processos internos e até mesmo melhorar campanhas, melhorar conversão e tudo isso. Monetização no sentido de como você consegue compartilhar ou conectar o seu dado com dados de parceiros para também ter um enriquecimento da sua base. E quando a gente fala de acesso ao cliente, né, acho que todo mundo está falando de cliente, acho que cliente acaba sendo uma constante nos discursos dos principais clientes aí. A hiperpersonalização é um ponto importante. Aí acho que você ter uma estratégia de dados que permita que você tenha uma visão 360 do seu cliente, que consiga te dar velocidade para você criar iniciativas que vão acompanhar, né, com uma hiperpersonalização, acho que talvez hiperpersonalização em escala é um ponto bastante interessante que eu tenho ouvido muito dos meus clientes. A Porto, que é um cliente que eu atendo, que foi bem interessante porque eles tinham um desafio muito grande de conseguir coletar a informação e deixar ela disponível para o negócio. Isso demorava dias, às vezes, D-2, e eles conseguem fazer isso de forma muito mais rápida. E foi legal, eu estava conversando com eles, quando eles saíram do palco, alguns outros clientes acessaram e disseram assim, olha, eu tenho o mesmo problema, como é que vocês fizeram? Então acho que muitas vezes a gente consegue ver que todas as empresas têm vários pequenos problemas
que a gente consegue ajudar a resolver, a endereçar e acelerar, né? Então, acho que talvez esse daí foi um caso interessante.